Desde os primeiros tempos, o homem quis registrar imagens do mundo, e várias pesquisas levaram à descoberta do cinema. Cinema para Todos é um vídeo que pretende dar exemplos da evolução da linguagem do cinema. São fragmentos de quase 50 filmes de autores e épocas diferentes. Através deles, você vai poder conhecer alguns elementos da estrutura cinematográfica. Imagens sucessivas, em determinada velocidade, criam a ilusão de continuidade. Isso se deve a uma característica do olho humano, chamada persistência retiniana. O americano Thomas Edison conseguiu animar fotografias sucessivas, criando a impressão de movimento real. Decomposto em fotogramas distintos, o movimento se recompõe pela velocidade em sua exibição. Se você tem condição de mover a imagem do seu vídeo quadro a quadro, vai poder entender melhor o fenômeno da persistência retiniana. Repare que aquilo que parece contínuo, igual ao movimento real, é, na verdade, uma sucessão de instantâneos fotográficos. O kinetoscópio de Edison tinha uma reprodução precária. Só podia ser visto por uma pessoa de cada vez. Coube aos irmãos Lumière inventar uma máquina que permitia a exibição pública da descoberta, que eles chamaram de cinematógrafo. No dia 28 de dezembro de 1895, 35 pessoas assistiram à primeira sessão de cinema. No início, era um simples registro, como uma fotografia dinâmica. O campo visual da imagem é fixo. Somente as pessoas e o trem se movimentam. Logo em seguida, a câmera aprendeu a se mexer, como nesta cena de Paris filmada de um barco que navegava no rio Sena. Amplia-se o campo visual. A passagem de uma imagem para outra, pelo corte, favoreceu as relações de causa e efeito e o surgimento do filme com enredo. Neste filme americano de 1901, uma história já é contada só com imagens. Note também que a câmera usa pontos de vista diferentes. Até mais ou menos 1910, os filmes duravam pouco tempo e já previam as 4 formas básicas de fazer cinema. O documentário como registro do cotidiano. O filme experimental.
a animação através do desenho, e os filmes de ficção com roteiro inventado. A preferência do público na época favoreceu os filmes de enredo. As várias situações de uma história exigiram um aumento na duração. Esta sequência é de um filme de 1912, feito por David Griffith, conhecido como o pai do cinema. O distanciamento e a aproximação dos personagens em relação à câmera estabeleceram aquilo que na linguagem do cinema chama-se plano. A relação entre personagens e ambientes na mesma imagem passou a ser intencional, um agindo sobre o outro. Carlitos está no meio de uma tempestade de neve. A cabana é seu único refúgio. Ela fornece o clima ambiental necessário à cena. O conflito interior de um personagem é mostrado pela imagem. O isolamento do protagonista passa mais para o espectador quando ele se afasta, solitário, com o mar ao fundo. O artifício sobre o visual reforça o drama. Nos anos 20, o cinema alemão experimenta o antinatural na imagem.
Este filme apela para as milenares sombras chinesas na apresentação dos personagens. A forma antinatural ajuda a libertar o cinema de sua preocupação inicial em apenas retratar a realidade. Esta sofisticação visual influenciou cineastas do mundo inteiro ao longo de várias décadas. O americano Orson Welles retrata os personagens de modo incomum, tanto pelos artifícios da iluminação quanto da angulação da câmera. Es ginge um Leben und Tod und um Sie persönlich. Meine Dame. Da geben Sie schon her. Von wo? Ich habe Sie mir angesehen. 4 décadas mais tarde, o alemão Fassbinder também utiliza o antinatural. Os personagens e o ambiente são iluminados com cores fortes e artificiais, aumentando a dramaticidade da cena. Sie haben klug gesprochen und haben gut gerochen. Sie sind ganz anders als die anderen. Wollen Sie am Sonntag mit mir wandern? Ja? Gut. Ja, Sie haben es ja gehört, es geht um Leben und Tod. Keine weiteren Anrufe mehr, Fräulein Pettig. A montagem, que é a passagem de um plano ao outro pelo corte, vinha sendo trabalhada como elemento da narrativa cinematográfica desde os anos 10. Na década seguinte, teóricos e realizadores soviéticos pensaram a montagem como a base do ritmo e da linguagem do filme. É o que se pode notar nesta histórica sequência da escadaria de Odessa. A organização sucessiva dos planos cria a dramaticidade e o sentido.
A montagem também pode ser utilizada para explicar o geral pelo particular. Nesta sequência em que não há ação, o diretor Nelson Pereira dos Santos transmite a aridez do sertão nordestino. Vai pegar fogo. Não adianta esperar. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. Em seu longa-metragem de estreia, Alain Resnais combina a continuidade poética da fala com o fracionamento rítmico das imagens. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore-moi. Déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre? Je t'en prie. O som foi uma das imposições da indústria mais rapidamente assimiladas pelos criadores. Ele se compõe de elementos de 3 naturezas distintas: ruídos, falas e música. Os ruídos estão colados ao visual que representam, mas podem reforçar seus efeitos dramáticos. A large fleet is a luxury that England can ill afford. You can tell your friends, the Seahawks, that I have more urgent uses for their contributions. Os diálogos ou falas explicam muita coisa, mas a sonoridade deles também conta para a criação do ritmo. Perhaps you will also advise me where to get the money to pay for it. He should have come on an English boat. A música de fundo, sem correspondência direta na imagem, é mais um recurso de linguagem. Na série Brasilianas, que Humberto Mauro realizou nos anos 40 e 50, tomadas de ângulos diferentes e com distância variada se integram a música e canção para retratar o interior do país. O fundo musical pode reforçar a carga dramática, como nesta produção de 1940. Pode favorecer os delírios visuais dos realizadores, como nos números musicais coreografados por Busby Berkeley nos anos 30.
A música cantada pode deixar de ser elemento estranho e se incorporar a uma situação visualizada. A canção A Minha Desventura, de Carlos Lyra, pontua a solidão da personagem. A doce sentimento, lindo e desesperado, ai, meu tormento infindo, que me vais matar de dor. Como nos prelúdios das óperas, é na apresentação do filme que podem ser lançados os temas musicais que vão participar do drama. O exemplo é do compositor Nino Rota, favorito de Fellini. The Academy also pays tribute to others. It honors the many technical crafts that form the backbone of screen entertainment, including special effects, costume design. A indústria do cinema se estabeleceu no início dos anos 20. Ela pensava o filme como uma mercadoria. O aparecimento do Oscar em 1928 veio para tentar combinar os interesses financeiros com os artísticos. O destaque da premiação para os intérpretes é prova disso. O estrelismo foi uma das armas mais fortes das grandes empresas cinematográficas. Mas o vedetismo também serviu para o enriquecimento da linguagem, na sofisticação fotográfica dos closes das estrelas e no apelo ao erotismo em atrizes e atores. And I'm a flame. A movimentação dos heróis nos filmes de ação exigiu dos realizadores preocupações maiores com o visual e com o ritmo. Nos filmes de humor, o destaque dado aos comediantes famosos enriquece as situações dramáticas.
Os efeitos especiais existem desde o início do cinema. Georges Méliès se utiliza da dupla exposição, que é um recurso básico do filme. Os efeitos adquirem maior impacto quando a técnica coloca na mesma imagem seres ou objetos de dimensões diferentes, combinando escalas diversas. O uso de efeitos que misturam a filmagem de personagens com maquetes de catástrofes cria uma ilusão de realidade. E os efeitos ficam cada vez mais requintados quando se combina tudo isso com o computador. Catch! Get ready for a surprise! A técnica do filme de animação, que também é um truque, hoje tem os recursos mais sofisticados. Mas o simples efeito de animar quadro a quadro ainda é surpreendente. Naturalismo e realismo surgiram com as primeiras imagens do cinematógrafo. Documentos da Amazônia, registrados nos anos 10 pelo Major Reis, cinegrafista do Marechal Rondon, são um reflexo da tentativa de captação do real. A intenção de captar o real adquiriu mais peso e complexidade nos documentários dos anos 30, como nesta experiência do holandês Joris Ivens. Na Itália da década de 40, as experiências realistas serviram ao drama de enredo, no chamado neorrealismo. Era uma visão mais direta e imediata da realidade, com falas coloquiais e gestos espontâneos.
Nos anos 60, o realismo conduz o documentário ao cinema verdade, que é uma relação mais direta do espectador com o real. Eu famoso em 58, quando cheguei aqui, depois fui para minha terra, em Pau Grande, senti que estava famoso porque, conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra e viajava sempre de trem, e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali não estava assim perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Essa relação mais direta também foi assumida pelo filme de ficção, quando o personagem olha no olho do espectador. Allez vous faire foutre. Oh. Nesta cena, o ator Paulo José não disfarça o seu olhar sutil para a câmera. O diretor mantém o plano no filme. Eu fiquei muito emocionada com a chegada, né? Eu não esperava uma coisa assim. Ele telefonou e disse que viajava para cá. A menina ouviu o telefone e falou para mim que vinha ele, outro irmão e o carro. Vinham os 3 irmãos. Aí quando chegou aqui, disse, não, vem, ele já chegou. Não, mamãe, quem vem é o Coutinho aí com o menino do repórter. E eu digo, nossa senhora, o que é que tá O cinema verdade também testemunha o contato do realizador com o entrevistado. O diretor Coutinho e a protagonista Elizabeth conversam para o público sobre a elaboração da cena filmada. Muito emocionada, sim. O cinema de hoje parece apontar mais um caminho de renovação. A história é deixada em segundo plano. Dá-se mais importância a um enfoque complexo dos problemas do homem no mundo. A relação do filme com a plateia pode ser conseguida até mesmo pelo incômodo provocado pela duração da ação, que não faz evoluir o enredo.
Os progressos técnicos podem aumentar as possibilidades de se dizer as coisas. Neste filme, a técnica enriquece a linguagem cinematográfica pela utilização do vídeo e do computador. Novas experimentações irão abrir outros caminhos para o cinema. Este vídeo procurou mostrar alguns deles já percorridos até agora. Perché sono meritati. Anna, mo cammina. No, vado via. Ah, ti muovete. Seu amor tão mais que o meu, seu amor tão só pra mim.